Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebramos a Ti, ó Deus, de toda graça, Deus que nos amou e nos redimiu em Cristo Jesus, e que nos acolheu por meio do poder e da graça do Evangelho, nos concedendo uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida de justiça, uma vida guiada, compelida, instruída e renovada pelo poder do Espírito Santo. Nesta noite, alcançando cada lar daqueles que nos ouvem, que nos assistem, rogamos que a Tua mão graciosa, que a Tua mão misericordiosa, que a Tua mão benigna, que a Tua mão benevolente alcance-os, derramando graça, derramando bênçãos espirituais dos lugares celestiais por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles, ó Deus, que nesse instante estão em UTIs, aqueles que estão hospitalizados, daqueles, Senhor, que estão na expectativa, Senhor, pois fizeram testes para saber se estão infectados. Pai, estende a Tua mão graciosa, ó Deus, e derrama o bálsamo da cura, a fim de que eles possam, Senhor, vencer esta batalha. Ó Deus, nós Te louvamos por Tua justiça a nós revelada em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, e por meio de Teu Filho Jesus Cristo, pedimos, Senhor, pela nossa nação, rogamos pelo nosso estado, rogamos pelo nosso município, rogamos, ó Deus, pelas autoridades constituídas, rogamos, ó Pai, por aqueles que estão na linha de frente da batalha contra este inimigo invisível, o Covid-19, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras. Rogamos, ó Deus, pelos auxiliares, ó Deus, por aqueles que trabalham na limpeza, que trabalham na segurança. Meu Senhor, nós Te pedimos que Tu derrames o bálsamo, ó Deus, em nossos corações, para que neste momento tão difícil nós nos unamos e nos solidarizemos uns com os outros, pois eu creio, Senhor, que este é o Teu desejo, e nós Te pedimos em nome de Jesus, que Tu opere em nossos corações esta graça para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los nesse instante a nós meditarmos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto para o nosso deleite nesta noite encontra-se no Antigo Testamento, no livro de Josué. Livro de Josué, primeiro livro daquele compêndio de livros do Antigo Testamento que nós chamamos de livros históricos. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 18. Na verdade, nós queremos meditar nesta porção da Escritura, mas nós não a leremos por completo. Nós vamos ler apenas um breve versículo, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, no seu lar, junto com a sua família, junto com os seus filhos, com o seu cônjuge, para que nós sejamos edificados pela instrução bíblica nesta noite.
Eu quero então ler juntamente convosco do capítulo 1 do livro de Josué e o verso de número 13, verso do 10 ao 13, nós vamos ler nessa noite. Diz assim o texto bíblico: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Ó Deus, em nome de Jesus, usa-nos nesta noite para ministrar a Tua palavra, ao mesmo tempo em que Tu visita cada coração, cada mente, cativando-as ao poder e à graça que emana da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu convido-vos à reflexão desta porção da Escritura, entendendo que toda a Escritura ela é apta para instruir, para redarguir, para exortar e para admoestar em justiça. Toda a Escritura, diz São Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e portanto, de Gênesis a Apocalipse, ela é palavra de Deus para nos instruir, para nos admoestar, para nos edificar em justiça. E é importante também que nós entendamos as palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 4, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15 e o verso 4, ele diz as seguintes palavras: Agora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. São Paulo também, agora escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, capítulo 10, melhor dizendo, o verso 11, ele escreve aos Coríntios, dizendo: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Eu considerei importante que nós lêssemos juntos esta noite esses 2 versos, tanto da carta de Paulo aos Romanos, como da carta de Paulo aos Coríntios, para que nós entendamos que o propósito de toda a Bíblia é instruir-nos na verdade de Deus, instruir-nos à vontade de nosso Deus. E toda a Bíblia foi escrita para a nossa edificação. Nós não devemos crer numa
distinção ou numa separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma continuidade entre os testamentos. E embora o Antigo Testamento estejam revelados verdades em sombras e figuras, elas são claramente iluminadas e a nós reveladas no Novo Testamento. Portanto, quando nós mergulhamos nesse texto, nós devemos ter estas palavras em nosso coração e entendermos que tudo foi escrito para ser exemplo para nós, para advertir-nos, para servir de lição e instrução na vontade de Deus. Então, esta é a atitude, esta deve ser a postura com a qual nós cristãos nos deleitamos no Antigo Testamento. E o livro de Josué, sem sombra de dúvidas, trazem princípios espirituais imprescindíveis para a nossa edificação espiritual. E para tanto, eu gostaria de refletir nesta porção da Escritura, respondendo a seguinte indagação: como atravessarmos o Jordão? Meus queridos irmãos e irmãs, a vida cristã está permeada e cercada de adversidades. Nós não fomos cercados ou inseridos em uma bolha onde nós somos isentos das contrariedades e intempéries deste mundo. Pelo contrário, nós estamos à mercê também das adversidades. Estamos à mercê de sermos alcançados com as intempéries desta vida. E por isso, nós devemos sempre nos lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que João escreveu no capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, quando nós enxergamos e mergulhamos no texto que nos está proposto, como em todo o Antigo Testamento, nós encontramos tipologias da vida cristã. E esse texto traz-nos princípios espirituais importantíssimos para a nossa compreensão e para a edificação da nossa fé. Finalmente, após 40 anos de peregrinação no deserto, os filhos de Israel chegam nas proximidades do Rio Jordão para conquistarem, enfim, a terra prometida. Eles fixam o seu arraial em Cádiz Barneia, e diante deles está a terra prometida. Mas entre Cádiz Barneia e a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes, estava o Rio Jordão. E diz-nos a palavra de Deus que ele estava cheio pelas ribanceiras, o que impossibilitava aquele povo de atravessar o Rio Jordão por suas próprias forças ou por suas próprias capacidades. Aquele povo havia passado 40 anos no deserto, e toda uma geração havia nascido no deserto, uma terra escassa, árida, onde a ausência de água era muito comum. Aquele povo não sabia nadar, e não havia ainda tecnologia necessária para construir
ferramentas ou para construir elementos, barcos, para atravessarem, ou até mesmo uma ponte para atravessarem o Rio Jordão. No entanto, apesar do impossível que estava diante deles, apesar da intempérie que estava diante deles, Deus ordena a Josué que prepare o povo e que instrua o povo a prepararem-se para atravessarem o Rio Jordão e colocarem os seus pés na terra que Deus havia prometido. Semelhantemente, meus irmãos, nós também, na caminhada cristã, no curso da nossa peregrinação de fé, nos deparamos com muitas adversidades. Nos deparamos com tribulações, até mesmo que permeiam o íntimo do nosso ser. O desânimo, as dúvidas, as incertezas, a ansiedade, a depressão. O fato, amados, é que nós estamos cercados por jordões intransponíveis na perspectiva humana. Nós somos limitados. Não há força nem capacidade suficiente em nós para sobrepujarmos muitas das adversidades, das intempéries que permeiam a nossa experiência, que permeiam a nossa vida. Como atravessar estes jordões que surgem diante de nós? Como sobrepujá-los? Como atravessá-los? Bem, eu penso que esse texto pode nos revelar, nos instruir, nos ensinar 4 princípios importantes para respondermos a esta pergunta. E é óbvio que não é o meu objetivo esgotar aqui estes princípios. Muito provavelmente você pode ler esse texto agora, ou até mesmo depois, e encontrar outros princípios que da palavra de Deus emanam e que vão instruir, fortalecer e renovar as suas forças em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro princípio que a nós está revelado nesse texto, claramente, está implícito no verso de número 13. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Observe o verso 13 do texto que nós lemos em Josué, capítulo 1. Dize-nos: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Meus queridos irmãos, Josué está tão somente lembrando aos filhos de Israel da promessa que Deus havia feito, e no decorrer da história, no decorrer das gerações, fora renovando aos filhos de Israel. Deus prometera a Abraão uma terra que manava leite e mel. Deus fizera essa promessa em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 15 e em Gênesis capítulo 17. Prometeu uma terra que manava leite e mel a ele e aos seus descendentes. Agora, depois de 40 anos, onde a mão provedora de Deus esteve com eles, os guiando, os protegendo, os acolhendo, os sustentando, eles estavam na iminência de entrar à terra prometida. Mas diante deles estava um Jordão cheio pelas suas ribanceiras. Diante deles estava a intempérie, e a impossibilidade assaltava-lhes o coração.
No entanto, Josué, cheio da graça de Deus, lembra-lhes da promessa de Deus. E portanto, meus irmãos, o intuito de Josué, usado e compelido por Deus, era lembrá-los das promessas de Deus. E assim lembrá-los da fidelidade de Deus. Se Deus os havia prometido, Deus haveria de consumar a sua promessa. Amados, o que esta narrativa e o que este livro de Josué como um todo nos revela é a soberania de Deus e as suas intervenções no decorrer da história para consumar os seus desígnios, para consumar a sua vontade e para cumprir as promessas que Deus fizera ao seu povo. Povo que Ele escolhera, povo que Ele amara desde a eternidade. E então Deus estava lembrando a este povo que, embora o Jordão estivesse diante deles e as impossibilidades, as intempéries, a adversidade estivesse ao seu derredor, Deus era com eles. Talvez você esteja, assim como tem sido a realidade de toda a sociedade humana neste período, diante de uma grande adversidade. Talvez você esteja em dúvidas acerca do amanhã. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja ansioso. Um Jordão está diante de você e impede de atravessá-lo e colocar os seus pés, firmá-los em terra deleitosa. Mas eu te digo em nome de Jesus, que assim como Deus fora com Israel, e assim como Deus abriu o rio Jordão, para que este povo passasse a pés enxutos, e então conquistasse a terra prometida, Deus é com a sua igreja, Deus é contigo. A promessa de nosso Senhor Jesus é estar conosco até a consumação dos séculos. A promessa do Senhor é não nos abandonar. A promessa do Senhor é nos guiar em toda a verdade. A promessa do Senhor é de nos conduzir em triunfo. E nos conduzir em triunfo não significa necessariamente a ausência de adversidades, mas significa dizer que Ele estará conosco e Ele sim é o nosso maior triunfo e a nossa grande vitória. O nosso Senhor Jesus, o nosso bendito Redentor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas há um outro princípio que esse texto nos revela. E está para nós implícito no versículo 11, quando a palavra de Deus assim nos diz: passai pelo meio do arraial e ordena ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. O princípio implícito nesse texto, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós precisamos estar preparados para enfrentarmos as adversidades. Percebam que Deus instrui a Josué a passar no arraial dos filhos de Israel e instruí-los a proverem para si mesmos comida, porque
dias eles haveriam de atravessar o Rio Jordão e pisar na terra deleitosa que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Mas uma curiosidade surge no texto, porque percebam que a instrução divina é para que eles provessem comida para si. Amados, lembremos-nos que este povo está há 40 anos peregrinando pelo deserto. E há 40 anos Deus tem provido o maná dos céus. Eles não têm costume de plantar, até porque era impossível alguma produção agrícola naquele deserto. E Deus estava sustentando este povo com o maná que descia dos céus. Amados, o que essa narrativa nos ensina é revelar-nos um Deus que é provedor, um Deus que sustenta aqueles que são seus, um Deus que não deixa faltar provisão. 40 anos e ininterruptamente Deus fazia com que os céus se fendessem, os céus se abrissem e o pão de Deus, o pão dos céus, descesse para alimentar aquele povo. E diz-nos a Escritura, amados irmãos, que eram cerca de 600 mil homens quando saíram do Egito. E dizem alguns eruditos, estudiosos da Bíblia Sagrada, que quando eles chegam em Cades Barneia, cerca de 1 milhão de pessoas haveriam de atravessar o Rio Jordão para possuir a terra prometida. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus provedor. Durante 40 anos não faltou-lhes o pão. Durante 40 anos não faltou-lhes água para dessedentar a sede. E quando nós somos iluminados pela graça e pela verdade do Novo Testamento, o Senhor Jesus nos diz, no Evangelho que João escreveu no capítulo 6, que Deus o Pai nos dá o verdadeiro pão dos céus. E este pão dos céus que Deus nos dá, que o Pai nos dá, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o pão que alimenta as almas famintas. Ele é o pão que acolhe o pecador cerceado e cercado pela miséria do pecado. Este pão da vida, este pão dos céus, acolhe e nutre o pecador com a graça de Deus e com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato, amados irmãos, é que esse texto, o verso em si que nós lemos há pouco, o verso 11, revela-nos o princípio implícito de que nós precisamos nos preparar para enfrentarmos as adversidades. Deus era com aquele povo, e Deus havia sustentado o povo por 40 anos com o maná que descia dos céus. Mas quando eles atravessassem o Rio Jordão e pisassem os pés na terra da além do Jordão, o maná, dizem as Escrituras, que haveria de cessar. E eles precisavam estar preparados. Por isso que Deus nos instruiu a proverem. Durante 3 dias, juntaram, penso eu, do maná que descia dos céus, para ao entrarem na terra prometida, estarem providos de alimento para os próximos dias. Meus amados irmãos, embora Deus cuide de nós e Deus seja aquele que provê das nossas vidas, a palavra de Deus jamais nos ensina a deitarmos numa rede, nos balançarmos e ficarmos esperando pela provisão de Deus. Nós precisamos correr atrás.
E nós precisamos nos preparar para as adversidades. Nós precisamos estar alerta. Nós precisamos estar sempre preparados para não sermos tomados nem surpreendidos pelas adversidades. Porque as adversidades, elas são uma realidade na nossa existência. Lembremos-nos do que o apóstolo São Pedro diz, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12: Amados, não estranheis a ardente provação que há de vir sobre vós, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Meus amados, as tribulações desta vida não devem nos surpreender. As adversidades, as lutas, as intempéries, até mesmo, irmãos, esta pandemia, situações calamitosas, a palavra de Deus nos adverte há muito ao seu povo que esta existência em que nós estamos inseridos, esse viver debaixo do sol, é um viver sôfrego. Jesus nos ensina acerca de sinais que haveriam de surgir e se revelarem no decorrer da história. Fomes, terremotos, guerras e rumores de guerras, pestes, enfermidades. Essas adversidades não devem tomar a igreja de surpresa. A questão, irmãos, é que nós estamos inseridos num evangelicalismo tão distorcido do evangelho e tão triunfalista, que nós não mais nutrimos em nosso coração um anseio pela eternidade e cravamos dia após dia a nossa alma, enraizamos a nossa alma neste mundo. E sem percebermos, ou até percebendo, mas incapazes de lutar contra nós mesmos, nós nos conformamos com este mundo, nós nos conformamos com este século, nós nos moldamos a este mundo. Essa palavra de Deus nos adverte, irmãos, que neste mundo nós não estamos isentos de lutas e de intempéries. E Deus jamais nos prometeu nos isentar, nos imunizar das adversidades, mas Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, Ele é a nossa torre forte. Portanto, devemos estar firmados nas promessas do Senhor. Devemos estar confiantes na palavra de Deus. Devemos estar dia após dia firmados em Cristo Jesus, para não vacilarmos na fé e esperarmos com grande expectativa a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando finalmente todos os Jordões serão sobrepujados. E Ele, que é a nossa vitória, triunfará, consumando os seus desígnios e acolhendo para toda a eternidade aqueles que Ele amou, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele salvou, aqueles que Ele preservou e aqueles que Ele certamente haverá de glorificá-los para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz no Salmo 27, versículo 14: Espera, pois, no Senhor, tende bom ânimo, e Ele
fortalecerá o teu coração. Amados, as adversidades que nos permeiam suscitam muitas das vezes em nossos corações o medo, a incerteza, a ansiedade, o pavor, a dúvida. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, fundamentado na palavra de Deus, anima-te. Anima-te e espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração, Ele fortalecerá as tuas forças, Ele te conduzirá, e certamente, se o Senhor está à nossa frente, os jordões que nos estão propostos, os jordões que estão diante de nós, haverão de ser sobrepujados pelo poder, pela graça de Deus, para o louvor e a glória de seu próprio nome. Terceiro princípio que esse texto nos ensina é que nós precisamos buscar a ajuda e a comunhão no corpo de Cristo. Olha o verso 12 e o verso 15. Verso 12 ao verso 15. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Meus amados, quando os filhos de Israel chegaram próximos ao rio Jordão, os Gaditas, os Rubenitas e meia tribo de Manassés pediram a Moisés para ficarem com aquela região, a região transjordânica. E Moisés concordou com eles, desde que eles não se isentassem de ajudar, de colaborar, de auxiliar com os seus irmãos a conquistarem a terra da além do Jordão. Ora, meus amados irmãos, o que isso nos ensina é a cooperação entre irmãos. A palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, que nós devemos compartilhar das nossas necessidades com os santos. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 13, o apóstolo São Paulo diz: compartilhai das vossas necessidades com os vossos irmãos. São Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros. Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para vivermos em uma ilha. Nós não fomos chamados para vivermos isolados uns dos outros. Esse isolamento, ele é só temporário e necessário. Mas nós somos seres interdependentes. Nós não podemos existir à parte uns dos outros. Não há verdadeira humanidade, nem há verdadeira experiência cristã se não for em comunhão uns com os outros. O mesmo Cristo que nos uniu ao Pai é aquele que nos uniu uns aos outros, para que vivamos a experiência da fé em comunidade, como um corpo, uníssonos, para a glória e o louvor
de amor, de graça, de fé, ela deve se evidenciar no auxílio, no apoio, no amor, no perdão, um para com o outro. Josué instrui os reubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés a ajudarem os seus irmãos. Ou seja, o princípio que está aqui revelado, irmãos, é o princípio da solidariedade. E talvez, irmãos, nós não tenhamos estado em um momento tão propício como este, para vivermos, experimentarmos, doarmos e recebermos solidariedade. Quantos dos nossos irmãos podem estar passando algum tipo de privação ou necessidade? É verdade que todos nós, em algum grau, em algum nível, estamos passando por dificuldades, por privações, mas a palavra de Deus nos instrui, irmãos, que nós sempre podemos cooperar, nós sempre podemos nos solidarizar, estender a mão, mesmo com o pouco que nós temos, e ajudar o próximo necessitado, ou mais necessitado do que nós. Eu lembro-me da ocasião em que o apóstolo Paulo pede doações, recursos, para ajudar os irmãos na Judéia e em Jerusalém que estavam passando fome. E os crentes da Macedônia, que eram das comunidades mais pobres do primeiro século, das comunidades cristãs mais pobres ali do primeiro século, foram quem mais contribuíram para atender os irmãos necessitados em Jerusalém. A solidariedade, amados irmãos, não tem origem no muito, tem origem em corações alcançados pela graça de Deus e movidos pelo amor ao próximo. A solidariedade, amados irmãos, é aquela que permeia aqueles que foram tocados pela consciência do Evangelho, aqueles que foram acolhidos por Deus, aqueles que receberam solidariedade e também querem ser solidários. Portanto, esse texto nos ensina, amados irmãos, a unidade, a comunhão e a solidariedade. Lembremos-nos do que o salmista nos diz no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos, amados irmãos, mais do que nunca, nesses dias tão turbulentos, tão acrisolantes, nos revestirmos de Cristo Jesus, da solidariedade, para atravessarmos, para sobrepujarmos esse Jordão de intempérie e adversidade que está diante de nós. Assim como Deus operou maravilhas, fazendo com que o fluxo do rio fosse estancado, para que o povo atravessasse o Rio Jordão, Deus também está conosco. O nosso Deus é um Deus de milagres. Certamente Ele não mais opera este milagre, não porque Ele não possa, mas porque Ele não quer. Este milagre, como efetuar nos dias de Josué, abrindo o Mar Vermelho, interrompendo o fluxo do Rio Jordão, derrubando as muralhas de Jericó. Estes milagres foram necessários para aquela geração,
Mas Deus é o mesmo e Ele continua operando milagres grandiosos, inclusive o maior de todos os milagres, convertendo corações de homens e mulheres que estão distantes do Evangelho. Ele continua operando, provendo em nossas vidas. Ele continua abrindo portas onde não tem porta. Ele continua sobrepujando o impossível. Ele continua sendo o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, é importante que nós aprendamos que diante dos Jordões que permeiam a nossa experiência cristã, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, confiar no seu agir, na sua graça, em cumprir as suas promessas. Precisamos estar preparados para enfrentarmos as intempéries da vida e, sobretudo, precisamos buscar ajuda na comunhão do corpo de Cristo. E assim atravessaremos este momento difícil para o louvor da glória de Deus. Que Deus muito vos abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós queremos te dar graças pela tua bênção, pela tua misericórdia, com a qual o Senhor tem nos acolhido, com a qual o Senhor tem nos redimido. E lembramos, ó Deus, dos nossos queridos irmãos na Europa, nos Estados Unidos, ou em qualquer geografia deste planeta, Senhor. E rogamos por eles, para que a tua mão graciosa conceda-lhes a mesma firmeza, a mesma graça, a mesma confiança, para que sobrepujemos estas adversidades, sem vacilar, sem desvanecermos, sem desanimarmos, mas confiantes na tua mão generosa, graciosa e poderosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.